Então, assim, não tem mais o que fazer. Os 5 jogadores estão fora. A gente sempre lamenta aqui que jogadores acabam se machucando durante data FIFA. Mas e aí agora? O que Felipe Luiz vai fazer? Querendo ou não, são jogadores importantes, mas é por isso que eu valorizo muito o trabalho do Felipe Luiz à frente do Flamengo. Apesar de muitos desfalques, mesmo assim, ele consegue fazer o time jogar bem. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa. E agora vamos acompanhar as últimas novidades. Tem muitas informações sobre o Mengão, os bastidores, alguns desfalques importantíssimos para o time do Flamengo nessa estreia da Libertadores. A gente sabe que é um jogo complicado, sempre de Libertadores, não é fácil, né? Porém, com desfalques, como a gente vai acompanhar no vídeo de hoje, fica um pouco mais difícil. Jogadores importantes estarão fora desse duelo da estreia contra o Deportivo Táchira. Agora, sem muito mais enrolação, vamos direto para o vídeo. É claro, o link lá do programa SBT Esportes Rio estará aqui na descrição, assim vocês poderão acompanhá-los na íntegra. O Vene Casagrande trouxe informações de bastidores e nós vamos acompanhar tudo isso a partir de agora. Eu não acho ele ruim, não, É isso que eu ia falar. Isso define que ele é mau treinador? Não define. Perfeito. Mas entre o Dorival e o Milito, eu prefiro muito mais o Dorival. Vene, é a sua vez agora. Opa! O Flamengo estreia na Libertadores, só que o Flamengo é amanhã, né, Vene? Contra o Deportivo Táchira. Esse jogo é fora de casa. A gente vai ver o VT. E na volta o Vene atualiza a gente sobre os desfalques para essa partida. Tem papo de Gerson também? Pô, não só Gerson. Tem outro jogador que eu considero extremamente importante que tá fora Então também. parou. Roda. O Flamengo está perto de estrear na Libertadores. O desafio será fora de casa e já com desfalques. Felipe Luiz não vai poder contar com Danilo, que segue tratando de lesão na posterior da coxa direita. A Arrascaeta também não fica à disposição do técnico. A dúvida ainda segue com Gerson. Ele está fazendo um trabalho individual de treinos, mas ainda tem chances mínimas de ser relacionado para o confronto continental. O Flamengo terá que enfrentar uma viagem com mais de 4.000 quilômetros de distância do Rio. O rubro-negro ainda irá tentar quebrar uma marca ruim no início da competição. O time não estreia com vitória desde 2022, quando conquistou a América. Nas 2 últimas edições, a equipe perdeu para o Alcas em 2023 e empatou com o Milionários no ano passado. Ambos os jogos foram fora de casa. O aproveitamento da primeira rodada do rubro-negro é de 48%. Além disso, vencer longe de seus domínios tem sido uma tarefa para o Flamengo. A última vitória do time da Gávea foi contra o Vélez, na Argentina, por 4-0 em 2022. Com isso, já são 9 jogos que a equipe tenta quebrar esse jejum. A missão para reverter essa marca ficará sob o comando de Felipe Luiz, que fará seu primeiro jogo de Libertadores à frente da equipe. E para quem sabe, sair com uma boa vitória. Vene, conta pra mim quem são os desfalques para essa partida de amanhã, Vene. E não são desfalques assim, beleza, desfalque não vai fazer muita falta. Não, são desfalques extremamente importantes. O Wesley, na lateral direita, tá fora, não viaja com a delegação. Gerson, como a gente mencionou aí, também tá fora, não viaja com a delegação. Danilo tá fora também. Arrascaeta tá fora também. Para fechar essa lista de 5 jogadores extremamente importantes que estão fora, Gonzalo Plata. Ou seja, a data FIFA novamente atrapalhando a vida do Flamengo, porque o Wesley e Gonzalo Plata, segundo nota oficial do Flamengo, estão com desgaste físico por conta da data FIFA. Mas é O delicado, Gerson né? não se recuperou a tempo, também teve problema com a seleção brasileira, e o Danilo e o Arrascaeta seguem aquele processo de recuperação de lesão muscular. É delicado, porque a gente já falou isso tantas vezes aqui, né, Pedrosa? Não tem como não convocar, porque é a seleção brasileira, e a gente falando até do produto atleta, que ele é um produto também, ele se valoriza muito no mercado porque ele é convocado para a seleção. A gente vê o Gerson aí, que é um cara hoje, uma peça fundamental na seleção brasileira, né? E aí como faz? E a data FIFA, ele existe para parar a competição e eles irem lá jogar e voltarem. Então acaba que o cara que continua trabalhando, ele vai porque ele joga muito e as seleções o querem, né, o Pedrosa? É uma coisa muito delicada. Eu acho que isso só vai mudar quando a gente dá uma ajustadinha no nosso calendário, né? Eu acho muito confortável pro DM do Flamengo falar que foi a data FIFA. É isso que eu acho. Sem dúvida alguma. O jogador joga 10, 12 jogos pelo Flamengo, aí ele joga 90 minutos pela seleção. Aí nos 90 minutos pela seleção foi o que causou o desconforto dele. Estranho. E início de temporada, eu sempre falo isso aqui, isso é sempre um assunto muito delicado. Ainda mais para nós que nós não somos médicos, nós não somos preparadores físicos.
A questão de... É como você... eu pegou uma doença, eu peguei uma gripe. Foi o fulano que me passou, tava em um monte de lugar. Não tem como você dizer quem te passou, porque é uma doença que você foi contaminado. A mesma coisa com uma lesão. A culpa da lesão, se não for uma lesão de choque, eu dei a entrada no joelho do Vene, eu machuquei o joelho do Vene. Se é uma lesão de desgaste, uma lesão do jogo, né? É difícil falar, foi por conta desse jogo, foi por conta do... É muito complicado isso. E a gente, no início do calendário ainda, o Flamengo já com 5 desfalques, isso é muito danoso pro Flamengo. E o Danilo, ele chegou ao Flamengo, ele não consegue jogar. É preocupante, porque o Danilo, ele se preservou para tentar ser convocado, e aí ele não foi convocado, ele não jogou as finais. Qual é o outro que tá? O Arrascaeta? Arrascaeta, Plata, Gerson. O problema do Wesley. Arrascaeta é a seleção? Ele se machucou na seleção. Mas a gente está há 2 anos falando sobre o Arrascaeta e questão física. O Arrascaeta tem problemas físicos há mais de 2 anos. Então, assim, eu não consigo ver como uma questão de seleção. A seleção pode ser o que, obviamente, ia aparecer logo depois da data FIFA. Mas não é um problema da seleção. Esse que é o ponto. Independentemente de quem seja a culpa, os jogadores estão fora. Agora a gente tem que debater como é que o Felipe Luiz ele vai escalar esse time. E não tem como e aí chegou dizer, o momento, assim, eu vou dar minha opinião, chegou o momento, por exemplo, de o Matheus Gonçalves começar a partida, substituindo o Arrascaeta. Chegou o momento do Michael crescer de produção, porque o jogo que ele fez contra o Internacional foi muito abaixo, foi muito aquém. Chegou o momento de um Luiz Araújo voltar a jogar bem, começando como titular. Então, assim, não tem mais o que fazer. Os 5 jogadores estão fora. A gente sempre lamenta aqui que jogadores acabam se machucando durante a data FIFA. Mas e aí agora? O que o Felipe Luiz vai fazer? Querendo ou não, são jogadores importantes, mas é por isso que eu valorizo muito o trabalho do Felipe Luiz à frente do Flamengo. Apesar de muitos desfalques, mesmo assim, ele consegue fazer o time jogar bem. Muito bem. Ô, Lucas Pedrosa, hoje... Completa pra mim, Papa, sobre o Flamengo. Tem a questão envolvendo o Andreas Pereira, esquentou, esfriou, tá na mesma, como é que tá? Não, a situação, Andreas Pereira, falaram que ia ter reunião entre hoje e amanhã e tal. Hoje não. Hoje, inclusive, o jogador estava concentrado pro jogo contra o Arsenal, esperando ter uma oportunidade. Entrou em campo aos 67 minutos do segundo tempo. Não foi titular. Jorginho não entrou, hein? Jorginho não entrou, né? Então, Jorginho não entrou. Os 2 jogadores que podem vir para o Flamengo, né? O Jorginho que vai vir, né? Bem encaminhado depois da reunião. Mas os 2 em campo hoje se enfrentaram. E, no caso, o time, né? As equipes se enfrentaram, né? Os 2 poderiam estar em campo ao mesmo tempo. Acabou que eles colocaram o Andreas Pereira no banco. E essa situação está gerando uma tristeza do Andreas lá tá se sentindo boicotado, tá se sentindo desvalorizado. E eu não sei se a Raíza soube, ele estava na expectativa de ser o melhor jogador da temporada. E aí ele perdeu essa premiação lá, feita pelos torcedores. Você soube, Raíza? Uhum. Sim, sim. Isso chateou muito ele. Ele estava bem cotado, ele estava sendo aquele que estava liderando as pesquisas. E conforme o Fulham começou a não colocar ele nos jogos, ele perdeu essa posição, ele perdeu esse status aí. E isso deixou ele muito chateado. Outra coisa que deixou ele muito chateado foi também ele não ter sido convocado para a seleção brasileira recentemente. E tudo isso faz com que ele queira sair do Fulham, não aceita renovar no Fulham. Já deixou claro mais uma vez que para pessoas próximas que não quer renovar, que o Fulham está oferecendo e ele não quer renovar, e o desejo dele é jogar no Flamengo. Só que como falaram de uma reunião hoje, a informação que eu conversei com pessoas próximas do Andreas Pereira é que não tinha essa coisa de reunião, porque o jogador estava concentrado até para o jogo, então não tinha a menor chance de acontecer essa reunião hoje. Com relação aí à questão também de mercado da bola, a Raíza Simplício trouxe uma outra possibilidade de Richarlison no Flamengo. Flamengo, Palmeiras, Fluminense, não sei se a Raíza pode monitorando, falar sobre isso. A Fluminense também estaria monitorando a situação. Os times estariam monitorando a situação do Richarlison, Raíza, é isso? A situação do Richarlison... Não é 1º de abril, não? Não é 1º de abril. O Tottenham vai ouvir ofertas para negociar o Richarlison nessa próxima janela de transferências, a janela do meio do ano, que é a principal janela de transferências no futebol europeu, né? Na última janela de transferências, na de janeiro, algumas equipes procuraram o Richarlison, o Fluminense procurou, o Flamengo procurou, o Palmeiras procurou, teve um clube da Arábia Saudita que também fez proposta
para o Richarlison. Essas ofertas elas foram recusadas tanto pelo Richarlison quanto pelo Tottenham, que não tinha o intuito de negociar o Richarlison na janela de janeiro, queria que ele pelo menos terminasse a temporada, ele que vinha de muitas lesões, não estava conseguindo ter sequência, ele mesmo queria dar a volta por cima no Tottenham, enfim, mas até o momento isso não aconteceu, ele se lesionou de novo, inclusive ele está com uma lesão, está se recuperando de uma lesão no tornozelo, a expectativa é de que ele retorne na próxima semana e fique à disposição do Tottenham, mas fato é que a história dele com a camisa do Tottenham está chegando ao final, né? O staff dele já começa a se movimentar, já está avisando ao mercado que o Tottenham vai ouvir ofertas, que o próprio Richarlison vai escutar ofertas agora nessa próxima janela de transferências. E o Flamengo, o Fluminense e o Palmeiras são equipes que estão acompanhando essa situação, né? Vão avaliar se vão de fato fazer uma oferta para o Richarlison em junho. Eu conversei com pessoas próximas ao Richarlison que disseram que a prioridade dele é continuar no futebol europeu, mas ele vai ouvir ofertas aqui do futebol brasileiro também e vai buscar um projeto, né? Então tá aí, né, as informações, primeiramente lá com o Vene Casagrande, a Fernanda e o Pedrosa, e depois aí na Placar TV, né, no programa lá do Rio de Janeiro, um programa bem legal que é o Placar Aberto. Então a gente tem informações sobre o Rio de Janeiro, os times, entre eles o Flamengo, e consequentemente a gente vê aí como a imprensa vem analisando. Tem a possibilidade da volta do Andreas Pereira, tem a contusão ali do Gerson, do Arrascaeta, enfim, alguns jogadores importantes que estarão fora desse jogo decisivo importante do Flamengo contra o Tátira na Libertadores, nessa estreia. Então os bastidores do Flamengo, tudo isso e muito mais no decorrer do dia. A gente vai continuar trazendo informações para vocês, então deixa o like, inscreva-se no canal, assim vocês não perderão nenhuma novidade sobre o Mengão. Obrigado a todos, valeu!